o mundo que conhecemos, o nosso lar, o nosso planeta. Embora tenha recebido o nome de planeta Terra, na verdade é coberto com mais de 70% de água. Mas toda essa imensidão de água, muito pouco está nos rios, nos lagos e nas correntes subterrâneas de água doce. Ou seja, a água que pode ser consumida pelo ser humano, a água que abastece as cidades, irriga as colheitas, gera energia e que ao mesmo tempo recebe também o lixo, os resíduos da indústria e do esgoto doméstico. Durante as últimas décadas, com o grande aumento da população mundial e o crescimento muito rápido das cidades, a água se tornou uma riqueza que precisa ser preservada e protegida para garantir o abastecimento e o uso por todas as pessoas no presente e no futuro. Essa proteção poderia ser obrigatória e simplesmente imposta pelo governo, mas no Brasil foi escolhida a via democrática para administrar as águas brasileiras. Além da Agência Nacional de Águas e dos órgãos estaduais que realizam a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos, também existem os comitês de bacias hidrográficas, que reúnem os cidadãos interessados em promover o uso sustentável das águas em benefício da atual e das futuras gerações. É importante que todos entendam que o comitê não é governo, ele não substitui o governo em nenhuma instância. Ele é um órgão de discussão e de deliberação. O comitê é um órgão de Estado, ele não é governo, mas é um órgão de Estado, no sentido de que ele está ligado à estrutura do Estado por meio do Conselho de Recursos Hídricos, por meio do Ministério do Meio Ambiente, e dessa forma a gente dá a nossa contribuição para a gestão das águas no país. Há exemplos de outras regiões do Brasil, onde existem outros comitês de bacias hidrográficas. Nós aqui temos o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, o CBH Paranaíba. E igual ao que acontece em outras regiões do Brasil, o CBH Paranaíba é formado por pessoas da comunidade em geral, representantes dos poderes públicos, federal, estadual e municipal, e também usuários da água em todos os níveis, empresas de saneamento básico, empresários dos setores industrial e agropecuário, e todos os demais interessados em participar da gestão, tais como ONGs, sindicatos e universidades. As ações dos comitês que já acontecem, nós temos comitês de Goiás do Meia Ponte, por exemplo, que já praticam algumas ações, a gente já discute ocupações, formas, e o comitê maior, que é o Paranaíba, num processo todo que vai com planejamento e tudo mais. Agora nós precisamos despertar ações que sejam mais rápidas. Então, a alteração foi feita para adequar alguns pontos que estavam fora, né, que a gente sentiu durante esses 4 anos que nós já estamos aí atuando, para melhorar. Foi formado um GT e esse GT trabalhou nesse sentido, de adequar e deixar o regimento em ordem para a gente continuar os nossos trabalhos perfeitamente. Eu acho que é extremamente importante esse trabalho do comitê e essa integração. Isso é um aprendizado do ser humano para a própria sobrevivência dele. Por isso a importância de reunir os estados num comitê federal para praticar essa gestão para a sobrevivência da humanidade. A diretoria do comitê é eleita democraticamente entre os membros para um mandato de 2 anos. O papel do comitê é administrar a desigualdade da quantidade de água que algumas regiões têm a mais que outras. Apesar do Brasil ser um dos países mais ricos em água doce, essa riqueza é distribuída de forma irregular. Administrar essa desigualdade é um dos principais desafios do CBH Paranaíba, para garantir os usos múltiplos da água. O Comitê de Bacia Hidrográfica é uma instituição criada a partir da Lei 9.433 de 1997. É um parlamento das águas, um parlamento no sentido de que tem representantes da sociedade civil, dos usuários, aqueles que usam água para fins econômicos, e dos poderes executivo do nível da União, no nível estadual e no nível municipal. Em toda a bacia existem ações de preservação. A exemplo do saneamento, nós estamos na bacia, na parte de Minas Gerais, nós estamos com 8 projetos em andamento, algumas outras cidades já em operação,
e outros planejamentos de projetos que nós estamos desenvolvendo ao longo da bacia, exatamente para preservar, ou seja, melhorar a qualidade da água em toda a bacia do Paranaíba. A sociedade civil, aí eu falo do segmento que eu represento, que são as ONGs, o que nós estamos vendo é que há uma defasagem muito grande, um refluxo da participação social no que diz respeito à tomada de decisão sobre as águas, e isso é muito ruim para nós que estamos aqui no comitê, porque nós ficamos praticamente numa minoria que fica questionando o sistema, mostrando que há contradições, que precisa a sociedade ser respeitada como valor, como um ator importante, não só no papel, mas também na prática. Então se reúnem a sociedade civil, governo e usuários para discutir o que nós temos de água, o que nós estamos fazendo com a água e o que nós queremos fazer com a água no futuro. Trata-se de fazer a gestão dos recursos hídricos. Em uma região de alto desenvolvimento como a nossa, é natural que o uso da água possa gerar conflitos. Para administrar todos esses interesses, a Política Nacional das Águas cuida de democratizar as decisões do uso da água. Está na Constituição. A água é um bem público e seu uso está sob a administração do governo e seus representantes. Por exemplo, quando uma propriedade rural tem uma nascente ou que por ela passe um rio, o proprietário não pode fazer uso da água como bem quiser. Ele tem que respeitar o que determina a lei para a proteção do meio ambiente e do direito dos outros usuários da água. Diante da previsão de escassez de água em algumas regiões, é preciso pensar em como realizar as políticas públicas relacionadas ao consumo da água. A bacia do Paranaíba e a região aqui do Cerrado é conhecido como berço das águas, porque toda a água que nasce aqui direciona para as várias regiões do país. A bacia do Paranaíba especificamente para a bacia do Paraná. Isso muito mais do que uma dádiva, é uma responsabilidade muito grande, porque todas as ações que nós adotamos aqui, elas têm reflexos no restante, da bacia como um todo. Então o comitê ele apresenta as diretrizes e orienta o desenvolvimento dos setores, de forma que a gente consiga com que todos os setores tenham acesso à água na quantidade e na qualidade necessária ao uso e possam desenvolver as suas atividades, diminuindo o conflito e melhor utilizando esse recurso. Então o plano é a regulamentação de todas as ações que cada segmento pode fazer. A nossa preocupação é apenas a de contribuir para que as pessoas entendam que a geração de energia, ela veio para somar, ela está aí para somar. A geração de energia, ela é importante, não é para uma região. A geração de energia hoje ela é interligada, ela é importante para o país como um todo. Você não consegue crescer se você não tiver energia. E o crescimento da energia, ela pode comprometer outros segmentos. Mas nós temos que, usando o fórum adequado, discutir como fazer isso para que nenhum segmento saia prejudicado do processo. Olha, é fundamental todos os setores participar, porque esse é o fórum de discussão das políticas de recursos hídricos. Então é fundamental a participação de todos os setores. Nós temos que participar e discutir, participar dessas discussões para que a gente tenha então a preservação dos recursos hídricos e a gente tenha então com facilidade e tranquilidade aí o desenvolvimento da nossa espécie. Araguari, além de ter os irrigantes também, ela é uma das poucas cidades no país que é 100% abastecido por poços subterrâneos. Nós não temos captação superficial de água. Então, nós temos que, ainda, além de tudo, cuidar muito bem desses recursos hídricos que nós estamos utilizando. A tarefa da gestão das águas é uma realização conjunta entre o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e a comunidade, definindo como utilizar os recursos hídricos em benefício de todos, promovendo as ações necessárias para a preservação do meio ambiente e o bom uso das águas. Por isso, é importante participar da gestão das águas. Participe das atividades do comitê, das reuniões com produtores rurais e empresários, audiências públicas com participação de autoridades, entidades e universidades. Consulte o Plano Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Paranaíba. Visite o nosso site www.cbhparanaíba.org.br.
Com o seu apoio, CBH Paranaíba vai cumprir esta missão. E toda essa riqueza grandiosa do Rio Paranaíba vai continuar para sempre para o bem de nossas famílias, filhos e netos. Viva a água, viva a vida!